O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. Começa agora mais uma edição do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Bom dia, seja bem-vindo. Este programa conta com a produção e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, assistência de produção de Domildo Lumbuicico e coordenação editorial de Joel Costa e Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer apresento-lhe os factos que são notícia no USAC Magazine. Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, USAC, realizou na última sexta-feira, dia 7 de agosto deste ano, no habitual First Friday Club, convívio social entre executivos promovido nas primeiras sextas-feiras de cada mês, um debate sobre o tema o presente e o futuro das relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos, oportunidades de negócios no mercado americano. Do evento, que teve como preletor o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Sr. Agostinho Tavares, participaram responsáveis das empresas que constituem a base dos membros da USAC. Numa altura em que se verifica uma redução do valor das trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos, a USAC pretendeu refletir sobre que medidas devem ou estão a ser adotadas no sentido de alavancar e diversificar as trocas comerciais entre os dois países. Para acompanhar os ecos da 36ª edição do First Friday Club, esteja atento à próxima edição do USAC Magazine. Por hoje vamos falar sobre as trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos, que estão à beira de atingir o nível mais baixo de sempre, fruto da queda do preço do petróleo no mercado internacional. De acordo com dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, em 2014, as trocas comerciais entre os dois países cifraram-se em cerca de 8 milhões de dólares. Este ano, de janeiro a junho, ou seja, no primeiro semestre de 2015, as trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos cifraram-se em apenas 1.000 milhões e 700 milhões de dólares americanos, com um balanço favorável para Angola, o que significa que Angola vende bens num valor 2 vezes superior ao valor de compra aos Estados Unidos. O facto é que as trocas comerciais atingiram valores mais baixos e hoje no USAC Magazine vai acompanhar o debate sobre o que Angola e os Estados Unidos estão a fazer para inverter o cenário de queda do preço, ou melhor, do valor das trocas comerciais entre os dois países. Os convidados são a chefe da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, a senhora Julia Rauner, o responsável do escritório de representação do Departamento de Estado da Agricultura dos Estados Unidos em Angola, senhor Ricardo Dias, o economista Carlos Rosado de Carvalho, o membro da Comissão Instaladora da Agência Nacional para a Promoção das Exportações, AMPEX, Sr. Carlos Padre, e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Sr. Pedro Godinho. O debate é conduzido pelo jornalista Joel Costa. Acompanha. Agora você tem o USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. A quarta-feira, a partir das 10 horas, na LAC. Notícias, opiniões, entrevistas, comentários, sugestões e tudo o que interessar ouvir e saber numa boa parceria. Um espaço aberto a membros e interessados. Um espaço da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Porque a fazer rádio nos vamos compreender melhor. Ora viva, muito bom dia, estimados ouvintes do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Cá estamos para mais uma edição do nosso programa, para mais um debate
sobre os temas interessantes e que têm alguma ligação com as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos. Como sabe, um dos objetivos da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola é a promoção das trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. Hoje o debate vai mais uma vez tocar neste ponto, mas em questões mais específicas. Por exemplo, nos últimos anos temos estado a notar que as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos estão centradas essencialmente no petróleo, um commodity da qual Angola depende e representa 95% das exportações e que vai, em função da atual conjuntura económica internacional, abunda no mercado e o seu preço reduziu. Mas Angola e Estados Unidos não estão relacionados apenas no petróleo. Há outras áreas em que ambos os países estão a estender a sua parceria, dizer que também Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos em África, logo depois da África do Sul e da Nigéria. E dizer também que, a nível das trocas comerciais e a nível do petróleo, Angola é dos únicos países que ainda exporta petróleo para os Estados Unidos e que faz parte do grupo de países elegíveis para o AGOA, faz parte do grupo de países com quem os Estados Unidos têm o TIFA, o Trade and Investment Agreement. Vamos falar sobre estes projetos existentes e sobre o que pode ser feito para garantir que as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos tenham um rumo diferente do que estão a tomar, que é de redução do seu volume, e passem a aumentar, mas por via, naturalmente, da diversificação da economia e, como muito já ouvimos nesse programa, e numa vinheta que Sua Excelência a Embaixadora Ela Lalim vai falando, que os Estados Unidos pretendem ser um parceiro estratégico de Angola para o processo de diversificação da economia. Para falar connosco sobre este tema, está connosco o Dr. Carlos Padre, ele que está aqui connosco na qualidade de membro da Comissão Instaladora da Agência Nacional de Promoção das Exportações. Dr. Carlos Padre, muito bom dia e bem-vindo ao ZAC Magazine. Bom dia, obrigado. Está connosco também a senhora Júlia Roner, ela que é representante da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Senhora Júlia, muito bom dia e bem-vinda ao ZAC Magazine. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Connosco também está ainda por volta da Embaixada um especialista em agricultura, o Sr. Ricardo Dias, da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo ao ZAC Magazine. Bom dia, muito obrigado. Connosco também está o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola, em Luanda, Sr. Pedro Godinho. Muito bom dia e bem-vindo ao ZAC Magazine uma vez mais. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC, em especial os ouvintes da ZAC Magazine. Bom dia, caros colegas do painel. Bom dia, obrigado, engenheiro. Vamos então avançar para falar sobre os temas e, como falei na introdução, as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos têm estado a cair nos últimos anos, fruto da queda do preço do petróleo nos mercados internacionais e da autossuficiência dos Estados Unidos na produção deste commodity, que é o principal produto das trocas comerciais entre os dois países. Neste ensejo surgem várias oportunidades para alargar as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos e têm sido feito muitas coisas nos diferentes domínios por diferentes instituições. A primeira pergunta é: o que tem sido feito, quer pelo Ministério do Comércio, mas nesse caso a Agência de Promoção Nacional de Promoção das Exportações, pela secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América Angola e também pela Câmara de Comércio, para assegurar que no futuro, não vamos aqui estipular tempo, esta situação da queda do volume das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos se invirta e passe e volte a crescer. Vamos começar pela senhora Ladies First, pela senhora Júlia Roner, para saber qual é a sua apreciação sobre a atual situação e que projetos sobre a sua alçada estão a ser feitos para inverter o atual cenário. Sim, muito obrigada, Sr. João. A Embaixada Americana dedicar-se a fortalecer os contatos e parceiros entre empresas americanas e angolanas. Esse é o nosso papel principal no gabinete comercial, tanto quanto o gabinete agrícola da Embaixada Americana. Claro que o sector petrolífero representa a maioria do negócio bilateral entre os Estados Unidos e Angola por razões históricas. Além de, claro, apoiar esse sector de importância para ambos países, nós focalizamos principalmente nos sectores prioridades para a diversificação da economia angolana. E esses setores prioritários, quais são? Poderia, por favor, falar-nos sobre os setores prioritários? Sim, os sectores prioridades por nosso escritório incluem a agricultura, a eletricidade e água,
a saúde, tecnologias de soluções médicas, a telecomunicações, equipamento industrial e também transporte e logísticas. Esses sectores cabem no quadro das prioridades nacionais de desenvolvimento angolano e também cabem áreas principais das capacidades globais das empresas americanas. Muito obrigado, Sra. Júlia Roner, chefe da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Falou também que um dos setores está a agricultura, por isso vamos chamar a conversa o Sr. Ricardo Dias, especialista nesse setor, por aquilo que está a acontecer, a queda das trocas comerciais, fruto do petróleo, que abunda no mercado atualmente, seu preço caiu, mas é possível reverter o atual cenário a partir da diversificação das trocas comerciais, da entrada dos setores. Falemos do setor em que está ligado e que acompanha, que é o setor da agricultura. Que projetos estão a ser levados a cabo para que se possa inverter o atual quadro de queda das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos? Bom dia e muito obrigado. O Departamento Agrícola dos Estados Unidos fez um programa, conseguiu pôr Angola na lista para o alimento para o progresso. Isto é um programa que os Estados Unidos vai doar uma commodity, neste caso vai ser uma commodity alimentar. Esta commodity vai ser vendida no mercado nacional e este dinheiro da venda desta commodity vai ser usado para fazer projetos de avicultura de pequena e média escala. Isto é um dos projetos que nós temos em mente, já estamos a implementar. Estamos a falar com organizações não governamentais, porque são entidades que vão gerir o projeto. Então este é um dos programas que poderá fomentar a capacitação técnica para a produção avícola. Temos outro projeto que é o Instituto Borlaug. Este instituto implementa projetos de desenvolvimento de base científica e programas de formação que orientam as fases da indústria agrícola, desde a produção até ao consumidor. O Ministério da Agricultura está a batalhar imenso na diversificação económica, então o Ministério da Agricultura mostrou interesse em trabalhar com este instituto para fazer um diagnóstico, neste caso, de várias culturas que estamos a falar. Outro dos programas que nós temos e nós focamos muito na capacitação técnica, que é um dos pontos mais débeis de Angola, que é o Cochrane Fellowship. Nós inicialmente estamos a trabalhar com o Ministério da Agricultura. Estamos a recrutar pessoas do Ministério e enviar para os Estados Unidos para ter formações de curta duração, isto à volta de 2-3 semanas. Os tópicos dos cursos são estudados anualmente, são feitas algumas listas dos tópicos que achamos interessante para Angola e então neste momento estamos a trabalhar com o Ministério. Muito obrigado, Sr. Ricardo Dias, especialista em agricultura, e que vem apresentar o US Department of Agriculture, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ou seja, a secção deste departamento da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. É importante referir que antes esta secção estava na África do Sul e acompanhava projetos na África subsaariana, certo? Ainda continua, a nossa base é em África do Sul. E temos um escritório em Moçambique e outro agora novo em Angola. Nós cobrimos 11 países da África subsaariana. Então foi por isso que os Estados Unidos achou interessante abrir um escritório em Angola, porque é um mercado, é um país em desenvolvimento, então acharam a ideia interessante. É por isso que abrigam esta secção do Departamento, no fundo é um escritório de representação do Departamento do Estado da Agricultura dos Estados Unidos da América. Muito obrigado. Falávamos sobre a produção, sobre as parcerias. A senhora Júlia Roner falou aqui das parcerias entre os empresários dos Estados Unidos e os empresários de Angola, nos setores
setores estratégicos que foram identificados, quer pelo Plano Nacional de Desenvolvimento e quer também pela Embaixada dos Estados Unidos, para alargar as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos para outros setores de atividade. Isto vai dar aso à produção, não é? Produção local, ou mesmo para comercialização, importação e exportação destes produtos. E exportação e importação vai naturalmente ganhar um instituto público, não sei se esta é a designação correta, que vai lidar com as questões da importação e exportação. Estamos a falar da Agência Nacional de Promoção das Exportações e temos aqui o Dr. Padre, que é da Comissão Instaladora deste órgão. Dr. Padre, como encara o atual cenário e o que é que a Agência Nacional de Promoção das Exportações tem em vista para apoiar a inversão do atual cenário, que é da queda das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos, mas também porque estão elencadas essencialmente num produto? Ok, obrigado pela oportunidade que me é dada, tanto como membro da Comissão Instaladora da ANPEX, que é a Agência Nacional de Promoção das Exportações. Gostaria antes de referir que, pronto, nós temos aqui um parceiro americano que praticamente tem mais de 2 séculos de empresariado a funcionar, e nós praticamente estamos com cerca de 12 anos de paz, onde tivemos, durante esses 12 anos, a organizar, digamos, o comércio interno. Foi um período bastante difícil, onde o país saía de uma guerra de mais de 20 anos, e que, portanto, houve toda a necessidade de se organizar o comércio interno, e então o trabalho foi feito, mas que recentemente, portanto, há cerca de 2 anos e meio, que a nível do Ministério do Comércio, através da senhora Ministra Rosa Pacavira, portanto, entendeu criar a Comissão Instaladora do INAPEX, que era o Instituto Nacional de Promoção das Exportações, e durante estes 2 anos e meio, portanto, trabalhou-se, digamos, nessa perspectiva para a dinamização do comércio externo, e atualmente culminou agora, portanto, com um novo formato, porque foi em dezembro do ano passado aprovado a Estratégia de Desenvolvimento das Exportações pela Comissão Económica do Conselho de Ministros, onde está implícita a criação da Agência Nacional de Promoção das Exportações. E neste momento, sobre esse trabalho da Agência de Exportações, portanto, foram feitas determinadas iniciativas no sentido de promover, de relançar essa relação comercial com os Estados Unidos fora do âmbito do petróleo e do setor diamantífero. Se nós fizermos uma retrospectiva do que foram as exportações, a relação de Angola e Estados Unidos, portanto, isso desde 1961 fez uma análise, verificou-se que os Estados Unidos sempre foi o primeiro ou o segundo país que as exportações de Angola eram dirigidas, portanto, desde o período colonial, desde 61 até 1973, portanto, esse período, onde o potencial exportador de Angola para os Estados Unidos era demasiado grande. Portanto, os Estados Unidos sempre ocupou cerca de 20% a 25%, andou sempre nessa faixa, onde as exportações de Angola eram dirigidas. Até os anos 70, praticamente as exportações eram mais exportações de produtos agrícolas, né? Praticamente o petróleo, só a partir de 72 é que subjugou o café, porque o café era o principal produto. Por aí é que o petróleo, portanto, teve essa hegemonia até agora. E atualmente a nossa exportação está basicamente concentrada no petróleo, portanto mais de 98%, 1,5% são diamantes, e então precisamos dinamizar, portanto, essa parte que já houve mais de 40 anos atrás, um potencial exportador muito grande e que nós precisamos realmente de buscar, e por isso é que há bem pouco tempo realizou-se um seminário com a colaboração da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, portanto, o seminário Como Exportar para os Estados Unidos, no sentido de cativar os empresários, no sentido de se buscar, portanto, aquelas potencialidades que havia há 40 anos atrás, porque os Estados Unidos continuam a ser importador desses produtos que nós exportamos há 40 anos atrás, e até, digamos, outras culturas poderão ser desenvolvidas, porque as nossas terras são bastante férteis, e ainda bem que há essa presença do Departamento Agrícola do americano aqui em Angola, porque isso vem de encontro, digamos, às aspirações do empresariado nacional. Agora, nós temos realmente uma dificuldade grande aqui localmente, que é principalmente o nosso empresariado. O Estado trata dos regulamentos, trata, portanto, de cuidar de que as regras do mercado estejam realmente a funcionar, e que também por causa da criação das infraestruturas, portanto, essa é a parte do Estado.
Portanto, as agências, em princípio, acredito que também a Agência Agrícola dos Estados Unidos, o Departamento Comercial dos Estados Unidos da Embaixada, então, tratam, digamos, dessa promoção, das relações comerciais. Agora, cabe aos empresários a implementação e o desenvolvimento dos negócios. Portanto, a ideia da Agência de Promoção das Exportações é precisamente promover essas exportações, buscar esse potencial que está adormecido. É um potencial muito grande e eu acho que a própria Embaixada Americana reconhece esse potencial, mas está adormecido. E também o Executivo angolano reconhece essa potencialidade e que precisa ser desperta. Portanto, é um trabalho grande e eu acredito que algumas coisas já estão sendo feitas, particularmente há projetos a nível da madeira, a nível dos produtos do mar e outros que estão sendo desenvolvidos. Eu acredito que claro, contando com o empresariado nacional, digamos, assuma essa responsabilidade. Portanto, eu quando falo assuma essa responsabilidade, e naturalmente nós sabemos que esse empresariado é pequeno e precisa ser, digamos, precisa de aumentar. Isso é possível se houver parcerias grandes. Como havia há 40 anos atrás, havia empresas americanas a investirem diretamente aqui em Angola, nos outros setores, portanto fora do setor petrolífero, e que realmente é preciso reacender essas parcerias e também temos que ter os bancos aqui a investir. Uma das dificuldades que eu sinto, e naturalmente se calhar vamos pressionar um bocado a Embaixada Americana, precisamos realmente da presença de bancos americanos aqui em Angola. Portanto, bancos americanos de investimento. Portanto, é nessa linha de investimento que nós precisamos, que as nossas empresas precisam, para realmente se poder, digamos, despertar esse gigante adormecido. Muito obrigado, Dr. Carlos Padre, da Agência Nacional de Promoção da Exportação. Está connosco também o Sr. Pedro Godinho, o diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Sr. Pedro Godinho, fala-se muito no empresariado que o senhor representa, como diz o Dr. Padre, tem um papel fundamental neste processo de inverter o atual quadro, o atual cenário da queda das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos, pelo facto de estar apenas elencadas por um produto. Afinal, quais são as oportunidades que o empresário ou não aproveita porque não conhece, ou ainda não está preparado para efetivamente invertermos o atual quadro e alargarmos as trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos para outros produtos que não apenas petróleo e diamantes? Não, esse é um aspecto bastante importante, pertinente, porquanto ao longo desses 3 anos temos vindo a alertar a necessidade de diversificar as relações comerciais entre os Estados Unidos e Angola. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos e Angola tem como missão principal estimular, catalisar o processo de que possa naturalmente catapultar a essas mesmas relações a outros patamares. É certo que Angola tornou-se refém do petróleo, e quando o petróleo está em alta, muitas das vezes não nos damos conta da oportunidade com a qual nos deparamos no sentido de fortalecer e dinamizar outros setores. Há uma vontade, essa vontade foi expressa, há muito trabalho por ser feito. Eu acredito que, no ponto de vista agrícola, Angola tem tudo para poder ultrapassar essa fase, porque hoje, quando se refere às dificuldades financeiras que o país vive, deve-se tão somente à pressão que todos os players a nível da economia fazem junto da Banca Nacional no sentido de garantir as operações e as transações financeiras entre Angola e o exterior, com o objetivo de importar, porque Angola importa 90% dos produtos que consome. Temos que começar exatamente por identificar os setores que podem contribuir para o desenvolvimento ou a elevação dos níveis de produção local. É preciso apostar na produção interna. Portanto, a agricultura poderá jogar um papel muito importante, porquanto, desenvolvendo esse setor, Angola facilmente poderá atingir a autossuficiência alimentar, a partir daí pensar na exportação e, com isso, absorver os cambiais que o país tanto necessita. Angola pode naturalmente atingir esse patamar. Eu sempre esperei aqui que o meu amigo Carlos Padre pudesse apresentar aí alguns dados estatísticos, porque eu fiquei surpreso, por exemplo, quando eu tive acesso às informações, que aliás foi ele que as facultou, em que o café, nos anos 73, o café atingiu, em termos de vendas de exportação para os Estados Unidos, 187 milhões de dólares. E nessa conjuntura, se nós analisarmos as informações, podemos ver que Angola, no passado, já mantinha uma relação muito forte com os Estados Unidos, tendo em conta as potencialidades que o país oferecia nessa altura. Agora, quando se fala no empresariado, eu acho que ao longo dos 500 anos do processo de colonização,
nunca houve a cultura empresarial. O angolano, o indígena, de uma forma geral, nunca teve a cultura empresarial. Porque em qualquer canto do país encontrávamos um cidadão português que garantia as transações comerciais nesse ponto. O forte do cidadão nacional naquela altura era exatamente a prática da agricultura de subsistência. Tratando-se da prática da agricultura de subsistência, hoje, para podermos garantir um desenvolvimento do país, temos que analisar na perspectiva de uma agricultura mecanizada. Assim sendo, para que nós atinjamos esses níveis de produção desejáveis, para analisarmos a hipótese de exportação e também atingirmos os níveis de autossuficiência alimentar em Angola, precisamos de recorrer às tecnologias de ponta que hoje são utilizadas. E é a partir daí que eu penso que será importante com o empresário nacional contar com o apoio das instituições financeiras, das instituições que possam garantir o suporte tecnológico para estimular o desenvolvimento desse setor. Eu acho que poderíamos começar por identificar, se possível, empresas do outro lado do oceano que pudessem manifestar interesse em investir em Angola e criar-se parcerias, porque há de ser a única forma viável que se possa encontrar a curto prazo para exponenciar a possibilidade de desenvolvimento do empresariado nacional no setor agrícola. Ela só se vai desenvolver a uma velocidade desejável quando contarmos com parcerias com empresas americanas. Eu acredito que, de facto, há uma certa dificuldade em identificar essas parcerias, porquanto não é tradicional o agricultor americano viajar para outra parte do mundo para tentar investir fora. Mas, contudo, existem essas vontades, porque através da Câmara temos recebido essas manifestações e vamos trabalhar nisso. Se no passado houve, não estaremos a reinventar a roda. O que estaremos a fazer é tão somente dar continuidade a um processo que, a um dado momento histórico vivido pelo país, não foi possível desenvolver. Como eu disse há bem pouco tempo, há uma lista de produtos que Angola exportava para os Estados Unidos e com grandes proventos a favor de Angola, porque naturalmente tudo foi feito naquela altura no sentido de garantir o desenvolvimento dessas relações comerciais. Muito obrigado, Sr. Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, e que naturalmente falava sobre esta questão. Se agora sintonizou a LAC 95.5 em FM, está a acompanhar o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, o ZAC Magazine. Hoje estamos num debate para naturalmente saber o que está a ser feito para inverter o atual cenário de queda do valor das trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. Para falar sobre este tema, temos em estúdio a senhora Júlia Roner, chefe da secção comercial do Departamento Comercial da Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Também connosco está o senhor Ricardo Dias, representante do USDA, o Escritório de Representação do Departamento de Estado de Agricultura dos Estados Unidos. Connosco está o senhor Carlos Padre, ele que é o representante da Comissão Instaladora da Agência Nacional de Promoção das Exportações, e também connosco está o economista Carlos Rosado de Carvalho e, naturalmente, o Sr. Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. O Dr. Padre despertou alguma curiosidade quando falava que os Estados Unidos sempre esteve entre os dois principais países, ou seja, o principal destino das exportações de Angola, e houve inclusive um período que era o principal consumidor dos produtos agrícolas de Angola. De facto que teve início na década de 60 e só até 70, 72 é que o petróleo tomou de assalto esse espaço e nunca mais o largou. Mas, naturalmente, o Sr. Godinho falava aqui de alguns produtos que gostávamos de saber e destes números que poderão ser importantes para continuarmos com o debate, que lhe pedia que já a seguir falasse. E, antes disso, dizer que, fruto destas exportações da agricultura, foi possível construir certas cidades em Angola. Por exemplo, a de Luanda, que foi construída, aqui temos Alvalades, mesmo a própria Baixa de Luanda, que foi construída naturalmente com dinheiro da agricultura, das exportações de produtos agrícolas. Ou seja, é possível fazer, foi possível construir e é possível fazer-se mais. Mas, Sr. Carlos Padre, por favor, poderia falar-nos dos os números que tem, os dados que tem sobre as exportações de Angola para os Estados Unidos nestes períodos e, naturalmente, quais eram os principais produtos? Bem, para ser sincero, portanto, nós temos essa dificuldade em termos de estatísticas, porque algumas delas, portanto, digamos, é difícil busca, mas de qualquer das formas a informação que o engenheiro Pedro Godinho passou, que realmente nos anos 73, por exemplo,
Os Estados Unidos, cerca de 28% das exportações de Angola eram dirigidas aos Estados Unidos, mas nessa altura já havia petróleo nesse pacote. E eram cerca de 186 milhões de dólares, né? E o café, portanto, 686 milhões era o café, portanto, no total, mas que uma parte substancial, cerca de 20% a 30%, eram destinados aos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América importavam muito café de Angola nessa altura. Por outro lado, é preciso também referir que havia presença grande de empresas americanas aqui em Angola e que trabalhavam nos vários diversos setores. Portanto, se pretende agora realmente incentivar, digamos, não é tanto buscar o passado, sabemos que o mundo mudou, a globalização é um facto, e realmente que traz outras nuances e que é preciso realmente que haja o circuito produtivo, o sistema financeiro, tem que haver essa relação com os Estados Unidos, tem que, digamos, entrar para todos esses circuitos. Porque está só aqui o setor produtivo americano, caso, por exemplo, o setor petrolífero, as multinacionais dessa área aqui presentes, sem haver presença, digamos, de outras multinacionais dos outros setores, porque a agricultura, os Estados Unidos tem várias multinacionais da agricultura que infelizmente ainda não estão aqui presentes. Mesmo a nível do sistema financeiro, é preciso haver essa presença portanto, do sistema financeiro americano aqui também, para realmente, por causa da questão dos investimentos. Angola precisa bastante de investimentos. O que só é possível nós mudarmos o quadro. Portanto, o setor não petrolífero, não diamantífero, só vai ser possível desenvolver se realmente houver uma componente de investimento bastante forte. Portanto, e é isso que os empresários aqui reclamam. Os empresários não só reclamam essa componente, como também, digamos, essas parcerias. O que é certo é que o que nós temos aqui, em termos de bancos de desenvolvimento, que é o caso do BDA, o BDA é muito pouco para aquilo que Angola quer. E não só, o BDA, apesar dos esforços que está a fazer, dos problemas que tem, eu julgo que a gestão do BDA está sendo feita no sentido de poder haver, digamos, uma racionalização desses investimentos, porque até há pouco tempo os investimentos do BDA, digamos, se formos avaliar o custo-benefício, digamos, há déficits muito grandes. Acho que a atual gestão do BDA pretende mudar isso, mas também é preciso que ele seja realmente capacitado para poder, portanto, nós darmos o passo seguinte. É muito que é necessário fazer e realmente um banco só para poder desenvolver os investimentos aqui em Angola é muito pouco e precisamos realmente potenciar isso. Agora, realmente a presença americana aqui, para mim, tem efeitos muito bons. Acho que ainda bem que há essa, digamos, uma nova era, eu chamo isso uma nova era de relacionamento, portanto que nós temos que realmente impulsionar essa área dos setores não petrolíferos e não diamantíferos. Muito obrigado, Sr. Carlos Padre. Vamos então passar a palavra ao Sr. Carlos Rosado Carvalho, economista. Antes disso, Carlos Rosado, a Sra. Júlia pede a palavra para trocar aqui alguns pontos. Por favor, Sim, por favor. Só para expandir nossos pontos iniciais em termos dos comentários dos meus colegas, Dom Pedro e Dom Carlos. A realidade é que na Embaixada Americana estamos a receber muitas empresas angolanas à procura de soluções produtivas americanas, principalmente tecnologias, equipamento e know-how na área agrícola. Essa é a grande demanda que nós estamos a receber. E essas tecnologias, equipamento e know-how são a base da produtividade futuro angolano. É essencial. Esses insumos de equipamento produtivos são essenciais também para a formação e aumentação das exportações angolanas. Para só destacar alguns pontos, porque essa é a área de parceria que nós estamos a focalizar. Investimento, as empresas angolanas, eles vêm para nós com terra. Eles já têm o local de agricultura. O que eles falta é a tecnologia, conhecimento, produtividade. Para destacar alguns pontos de atividade, porque é uma ampla parte de nosso portfólio. Atualmente, essa semana, temos uma empresa angolana lá visitar nos Estados Unidos, a parte de nosso programa da Agência de Desenvolvimento e Comércio, USTDA. Eles estão junto com outros 14 empresários da região africana para ver tecnologia de produção e coleta no centro-parte do meu país, em 4 estados diferentes. É bem focalizado na tecnologia, conhecimento e equipamento que possam trazer para Angola como uma empresa angolana, não americana, uma empresa angolana, para implantar aqui. Claro que tratar bem perto com a empresa americana, mas o poder principal é a empresa angolana, porque ele tem a visão
de onde eles querem chegar. Também, no passado recente, nós tínhamos um grupo de empresários angolanos a visitar Nampo Harvest na África do Sul para conhecer nossas empresas americanas, todas essas tecnologias, know-how e serviço. Eu devo destacar também. Daqui um mês, estamos a receber uma delegação de empresas americanas por um programa que nós chamamos Trade Winds. É a primeira vez aqui no continente de África que vem esse grupo de 100 empresários americanos para a África do Sul. Dali, as empresas escolhem o país que eles querem visitar com uma visita mais profunda. Desse grupo de empresários a vir para Angola, um grupo de 7 empresários que escolheram vir a Angola, 3 deles tratam o setor agrícola, em áreas específicas, ou seja, existe muita oportunidade para essa aproximação. Nós não estamos a promover investimento aqui em Angola, esse é o trabalho do governo angolano. Nós estamos a trabalhar em aproximar empresas americanas com tecnologia, know-how e equipamento que possam contribuir à produtividade agrícola angolana. Muito obrigado, Sra. Júlia Ronder, da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos. Podia, por favor, dizer, se falou em 7 empresas que vêm para esse projeto do Trade Winds, Angola, para conhecer melhor o nosso país e, naturalmente, ver parcerias. E se percebemos bem, a secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos em Angola está a procurar empresas americanas e angolanas para trabalharem em parceria. Mas, para o caso específico de Angola, garantir que esta parceria seja a empresa dos Estados Unidos, traga o know-how, traga a tecnologia, para que, num futuro próximo, possa transferir esse know-how e o conhecimento de como lidar com essa tecnologia aos angolanos para que, no futuro, as empresas possam caminhar por si só. Absolutamente. E a realidade é que cada empresa tem uma estratégia diferente. Ou seja, nós somos a facilitador. Uma vez que uma empresa angolana e americana faz negócios, eles decidem qual é o interesse de ambos deles em termos da estratégia para o longo prazo de negócio. E só para mencionar, nesse evento de negócio Trade Winds, dá 2 oportunidades para as empresas angolanas. É para conhecer as 7 empresas americanas que há vir aqui em Angola nos sectores de agroindústria, como eu mencionei, além de energia elétrica, transporte e saúde. Esses são os sectores de foco desse programa. Claro que as reuniões pré-marcadas vão ser bem detalhadas, acertando que atinge os objetivos das empresas americanas e também as empresas angolanas, para ser bem exitoso, com o máximo exitoso possível. Além disso, sendo que 100 empresas americanas vão estar presentes perto de Angola, na África do Sul, dá outra oportunidade, além disso, para empresas angolanas que querem entrar em mais contato com empresas americanas, de participar também nessa conferência de negócios em Johannesburg, o dia 16 até 18 de setembro. Daqui em breve, pelo consulado, vamos emitir mais detalhes sobre esse evento. Muito obrigado. Sra. Júlia, só mais um detalhe relativamente ao Trade Winds. Essas 7 empresas, podia, por favor, citar o nome das empresas americanas que vêm para... Sim, nós podemos divulgar, vamos divulgar com mais detalhe nesse press release que está a lançar. São 7 empresas, 2 na área de transporte, Amstead Rail e também Progress Rail Service, que faz parte da empresa de Caterpillar. Além disso, temos as empresas que tratam o setor agroindustrial e também sistemas de ar-condicionados e sistemas de refrigeração, que também trata o assunto de distribuição de produtos agrícolas. Baltimore Aerocoil é uma delas, e também a Taco International é uma delas. No setor principalmente de equipamento agrícola, é Superior Manufacturing. Eles fabricam equipamento agrícola, incluindo silos para armazém de grãos, secadores para grãos, ou seja, tudo para melhorar a qualidade e capacidade do cultivo de grãos. Também no setor energia elétrica, temos uma empresa, Capestone Turbine,
E, por fim, temos uma empresa no setor de saúde, de equipamento médico, Ruscat Medical, que oferece soluções portáveis para diagnóstico medical, que tem muita aplicação, especialmente nos locais rurais, incluindo soluções de telemedicina, ou seja, para atingir especialistas em certas áreas diagnósticos, quando não seja um médico especialista nessa região. Quando vai decorrer esse Trade Winds e, naturalmente, o que é que as empresas angolanas podem fazer para ter acesso a essas empresas? Vai estar aqui presente em Angola o dia 14 de setembro. E caso que uma empresa angolana tenha interesse em conhecer algumas dessas empresas, pode estar em contato conosco na Embaixada Americana, na secção comercial. Muito obrigado, Sra. Júlia Rauner. Vamos agora sim passar a palavra ao Sr. Carlos Rosado Carvalho, economista, e que também junta-se a nós no debate. Recordo, estamos a falar sobre, naturalmente, o que está a ser feito e o que ainda se pode fazer para inverter o atual cenário de queda das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos, que estão elencadas essencialmente em dois produtos, petróleo e diamantes. A maquinarias é residual, entre outros também são valores muito residuais, mas essencialmente petróleo e diamantes. A Sra. Júlia Rauner e os nossos convidados já falaram um pouco sobre o que está a ser feito, que é necessário promover mais parcerias entre empresas americanas e angolanas. O modelo desta parceria explicou há instantes a Sra. Júlia Rauner. Os setores estratégicos foram aqui aferidos, que são os que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento: a energia, a agricultura, a agroindústria, entre outros setores aqui explicados. E já se falou também que a agricultura já foi a galinha de ovos de ouro nas trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos. Carlos Rosado, o que lhe apraz dizer relativamente a este debate? E falou-se também sobre se provavelmente a presença de bancos de investimento americanos cá pode ajudar a acelerar todos esses projetos que se estão a dizer. Concorda com essa afirmação? Que opinião tem sobre os temas aqui abordados? Bom, em primeiro lugar, bom dia, ouvintes, bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel. É um prazer sempre estar aqui neste programa da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos. Tudo aquilo que nós estamos aqui a ver, que Angola tem potencial, que precisamos de fazer parcerias, porque isto é conhecido de todos. Andamos sempre a dizer a mesma coisa, não é dos Estados Unidos, todas as semanas vêm missões, todos os meses, e depois as coisas não acontecem. Eu acho que nos devíamos de concentrar em perceber porque é que isto não acontece. E estamos aqui tecnologia, know-how. Por exemplo, na agricultura, é preciso gestão. Nós também não temos gestão. São precisos técnicos. Eu ouço às vezes os agricultores a dizer que precisam de veterinários, que precisam de engenheiros agrícolas, que precisam dessas coisas todas. E nós não os temos cá. Precisamos de fazer o quê? De importar. E os empresários todos queixam-se que não conseguem. Na agricultura, no petróleo, em todos os setores. E, portanto, o ambiente de negócios em Angola não é bom também. Quer dizer, nós estamos nos últimos... Esses é que são verdadeiramente os nossos problemas, porque que nós temos potencial, temos. E espero, se nós desenvolvermos as coisas, espero que não chegarem aos números do passado, não é? De ter 30% das nossas exportações irem para os Estados Unidos só para um país. Não é bom. Se não é bom para a China, também não é bom para os Estados Unidos. Sinceramente, tenho alguma dificuldade em perceber, enfim, porque interesse em Angola existe, empresários angolanos interessados também existem. Eu penso que no caso da agricultura há também problemas de propriedade da terra, que não é propriamente muito fácil de se resolver. Mas há coisas mais práticas. Eu ainda, a semana passada, estive com um senhor moçambicano que estava cá. Enfim, ele pertence ao setor dos petróleos, e conversávamos. E uma das coisas que eu dizia e que conversávamos era sobre quando houve aquela fuga de agricultores do Zimbábue, o Moçambique foi buscar e recebeu alguns desses agricultores. E já está a ter resultados. Ele dizia-me, por exemplo, que Moçambique em breve vai ser autossuficiente em matéria de arroz. Quer dizer, nós não fizemos isso, tínhamos as mesmas possibilidades. Porque nós precisamos de... Não é só estas coisas das tecnologias, nós precisamos de know-how, nós precisamos de pessoas para resolver os nossos problemas. E, infelizmente, nós não temos. Porque tudo o resto é muito volátil. Por exemplo, nós com os Estados Unidos fizemos uma fábrica que ainda, infelizmente, ainda não está a funcionar, que é o LNG, não é? A pensar no mercado americano. E de repente as coisas mudaram e já não existe, quer dizer, a fábrica já nem... Eu gostava muito de perceber que todas estas missões que vêm cá, quais são os resultados concretos e que nós não, efetivamente, nós não vemos.
E perguntava até o que é que dizem as empresas americanas? Porquê é que as empresas americanas dizem que as coisas não funcionam? Porque se venham. É um bocadinho a fome com a vontade de comer. Nós precisamos. Relativamente à questão dos financiamentos, eu não sei se o problema está aí. Nós temos, por exemplo, no setor agrícola, o crédito agrícola é aquele que tem mais taxas de incumprimento. Muitas vezes estamos a falar de quase 100% de incumprimento. Ninguém paga o crédito agrícola. E nós temos, por exemplo, o Angola Invest. É um excelente programa. As pessoas dizem, mas o dinheiro é muito caro. No Angola Invest pagam no máximo 5% de taxa de juro. E depois dizem, mas nós não temos garantias. O Angola Invest garante até 70% do... E, portanto, não funciona. Os nossos empresários não recorrem ao Angola Invest. Os projetos que apresentam, aparentemente, dizem os banqueiros, não são suficientemente... E o problema é o seguinte, a maior parte dos projetos são o quê? São na área do comércio. E as pessoas querem fazer na área do comércio. Exatamente aquilo que Angola não precisa. E depois há outro aspecto também no caso dos bens agrícolas. Eu não sei, portanto, enfim, qual é a estratégia, mas eu presumo que, eventualmente, o Carlos Pato saberá melhor isso do que eu, e ainda recentemente tivemos um seminário sobre o AGOA, mas no caso dos produtos agrícolas, há um problema grande que tem a ver com os subsídios, não é? Portanto, esta coisa do comércio livre, e a Europa e os Estados Unidos são paladinos do comércio livre, mas verdadeiramente naquilo em que a África é competitiva, ou pode ser competitiva, que tem a ver com os bens agrícolas, os Estados Unidos e a Europa subsidiam enormemente os seus agricultores, o que dificulta, obviamente, as exportações de produtos agrícolas africanos, nomeadamente, para os Estados Unidos, que é também uma questão. Enfim, eu confesso, não conheço, houve esse seminário até do AGOA, eu não participei, não conheço os pormenores, mas a verdade é a seguinte, no campo agrícola há um problema gravíssimo em termos de comércio internacional que tem a ver com os subsídios enormes que os Estados Unidos e a Europa dão. Aliás, há guerras frequentes até entre os Estados Unidos e a própria Europa relativamente a estes subsídios. Eu não sei como, não tenho a solução. Mas, desculpa interrompê-lo, mas em função disso, eu acho que seria inteligente que, pelo menos, avaliar o mercado americano, tendo em conta as necessidades do mercado. Por exemplo, os Estados Unidos não produz banana, importa. E há regiões dos Estados Unidos que eu me apercebi que o quilo de banana é mais caro que o litro de combustível, de gasolina. Portanto, é um produto. Quer dizer, se de facto algum dia tivermos que avaliar as possibilidades de exportação para os Estados Unidos, o que devemos fazer é um assessment de produtos que os Estados Unidos naturalmente necessitam e que não entrarão em concorrência com os produtores locais. Nós temos exemplo do café. Eu ia falar precisamente do café. O café é um produto da qual Angola já teve um papel preponderante nas importações americanas, onde Angola tinha, portanto, ter um dos produtos de destaque, e que realmente havia um posicionamento favorável a Angola. E agora com a AGOA até, se nós tivéssemos, aliás, os países africanos exportam café para os Estados Unidos no âmbito do AGOA e têm grandes benefícios. Agora, realmente nós temos que ver o mercado americano, que produtos é que Angola... Nós sabemos que o mercado americano importa muitos produtos a qual não produz. E o café e a banana é um deles, estamos aqui a citar, e como existem outros. Nós, por exemplo, a madeira é um produto que nós temos muitas possibilidades de exportar para o mercado americano. Agora, só que aquilo que o Dr. Carlos José falou da questão dos recursos humanos, realmente esse aqui é um dos problemas graves que nós temos aqui. É recursos humanos para gerir todos esses processos, todos os processos produtivos. E, portanto, aí o que é que eu vejo como solução? A solução realmente, mesmo no âmbito do Angola Invest, realmente o problema é que os empresários ou as empresas que pedem esses financiamentos, muitas vezes não estão com pessoal qualificado, com recursos humanos, para poder gerir, portanto, tudo isso. Então, qual é a solução que nós temos para esse problema? Tem que ser parcerias. Da mesma forma, o que é que aconteceu com Angola nos anos 80 com o petróleo? Nós não tínhamos capacidades, nem humanas, nem tecnológicas, de podermos explorar petróleo.
E foram os investimentos americanos que já existiam cá e que depois da independência continuaram cá e que desenvolveram esse setor. E da mesma forma, já em oportunidades anteriores eu disse isso, nós temos que ir buscar, mais uma vez, essas parcerias para desenvolvermos outros setores. Porque no campo agrícola, os empresários americanos estavam presentes aqui em Angola. Não só americanos, como franceses. Havia grandes multinacionais, as empresas que tinham, digamos, potencialidades grandes e também capacidades grandes de produção a nível do mundo. Algumas delas estavam presentes cá em Angola. Nós temos que voltar a buscar essas parcerias, porque nós temos muitas debilidades. Isso é um facto. Nós temos muitas debilidades. Realmente, para uma empresa poder, digamos, absorver os vários financiamentos e poder gerir e ter resultados, naturalmente tem que estar habilitada em todos os aspectos. Eu acho que é nisso, pronto, o Dr. Carlos Usado reclama. Realmente é este lado. Nós temos que buscar parcerias. Não temos outra solução. Se não buscamos parcerias para desenvolver esses vários setores, portanto, ele falou e bem da questão dos zimbabueanos que foram para Moçambique e desenvolveram. É nisso que nós também temos que fazer. Porque nós sozinhos cá, desculpem, mas é uma verdade, portanto, que nós conhecemos e que nós temos que aproveitar as parcerias. Portanto, o mundo está globalizado e nada nos impede de ir buscar essas parcerias para nós podermos desenvolver. Mas há também uma coisa, Carlos Padre, que tem a ver com o seguinte, com essas parcerias, que eu não sei qual é a eficácia disso. Nós temos que ver exatamente o que é que temos vindo a fazer que não tem resultado. Aquilo que tem sido feito não tem resultado. Em matéria de parcerias, eu tenho alguma dificuldade em perceber se é aceitável que nós podemos ou que nós possamos impor essas parcerias aos estrangeiros. É um bocado como os casamentos forçados. Quer dizer, e sobretudo, qual é que é? É que eu ouço muitas queixas de empresários estrangeiros relativamente às parcerias angolanas. Porque muitas vezes os angolanos, por exemplo, têm a terra, mas depois não têm mais nada, não vão pôr o capital, não vão... Quer dizer, temos um programa supostamente fantástico que tem a ver com a deslocalização de empresas. No âmbito do Ministério da Economia, não sei se quer-se do Angola Invest, existe um programa que é... Qual é o objetivo? É trazer empresas, sobretudo indústria transformadora, de Itália, de Espanha e de Portugal para Angola. Só que tem um problema. É que nós impomos que a parte angolana tem que ter 75% do capital. Qual é a empresa espanhola, italiana, portuguesa, que vem para Angola, que entrega 75% da sua fábrica a angolanos? Não pode. Quer dizer, nós temos que ter consciência que nós vivemos, como disseste há pouco, num mundo global, onde os moçambicanos querem ter investimento, os sul-africanos querem ter investimento, toda a gente quer... E nós ainda nos portamos como que toda a gente dorme a pensar em Angola, acorda a pensar em Angola, e que nós somos os maiores e que os outros têm que aceitar as nossas condições. Estas parcerias têm que ser revistas. A melhor forma de proteger os angolanos não é impor parcerias aos estrangeiros. O que nós precisamos em Angola é de emprego, de gente, de empresários que criem emprego. Se forem empresários angolanos a criar emprego, fantástico. Agora, nós temos visto que os empresários angolanos não têm sido, por enquanto, capazes de criar esse emprego. E, portanto, nós temos que rever esta questão das parcerias, porque que nós precisamos de parcerias, estamos todos de acordo. Agora, qual é o regime em que essas parcerias ocorrem? Porque esta é que é a questão de fundo. As pessoas vêm cá, missões, todos os meses, todas as semanas vêm missões, os hotéis estão cheios de empresários estrangeiros que querem parcerias, que querem isso. E depois não funcionam. Porquê? Nós temos que perceber isso. Eu não tenho, sinceramente, não tenho a solução. Mas parece-me que temos que ver isso. Há aqui um ponto que ficou, que era a questão das parcerias e dos volumes. Isso nos leva à nova lei de investimento privado, Lino Expansão, que por acaso é diretor, e naturalmente onde o Expansão explicou de A a Z o que é que esta lei que foi já aprovada, na generalidade, se não me engano... Não, já foi mesmo aprovada. Já foi mesmo aprovada está a ser regulamentada. Aguarda a regulamentação. Eu aí tenho algumas dificuldades. Por exemplo, o setor da hotelaria e o turismo passa a ser considerado um setor estratégico onde os angolanos têm que ter 35% do capital. Eu pergunto, mas se alguém quer vir abrir um hotel em Luanda, faz algum sentido nós impormos que o investidor estrangeiro tenha um sócio angolano com 35%? Tudo bem, até que tenha. As notícias, muitas vezes, que nós ouvimos é que depois os sócios angolanos, para já começa logo nos ministérios e na ANIP a pedirem para ficar com os 35%. Começa logo aí. Como sabem que existe uma possibilidade e uma imposição legal de as pessoas ficarem com 35%, logo na ANIP e nos ministérios começam logo a fazer só os 35% do capital.
E depois, não ponham dinheiro, não investem. Esta é que é a grande questão. Se o estrangeiro vem investir em Angola, se tem um sócio angolano, o sócio angolano tem que investir, tem que dar alguma coisa para a parceria, porque senão não é parceria, senão não é nada. Essa é que é a grande questão. Relativamente à questão do investimento privado, eu pergunto, essa coisa dos investimentos estratégicos, eu pergunto se um hotel é uma coisa estratégica. Se não existe uma... Só aqui uma parte, os investimentos estratégicos que estamos a falar e que, de acordo com a lei, são turismo, energia e águas, agricultura, água e indústria... Eu não sei se a agricultura, no caso, se é, não tenho isso de memória. Mas eu estava no jornal. Estou apenas a citar o que eu estou aqui a tentar perceber. Outra coisa tem a ver com a questão do $1 milhão. Sempre $1 milhão. O $1 milhão para os investimentos estrangeiros não foi revisto. As pessoas podem investir menos de $1 milhão, não têm os incentivos. Não sei como é que é o repatriamento de capitais. Agora eu tenho a certeza, quando vem um empresário americano e nós, para começo de conversa, começamos logo a falar $1 milhão, é até psicológico, não é sequer, eventualmente é o valor. Eu sou do Quimbel. Então o empresário americano quer investir no Quimbel e tem que investir logo $1 milhão, igual a Luanda. Há aqui qualquer coisa que não funciona. Outra coisa da lei do investimento privado, a lei do investimento privado, esta nova lei, tem a ver com a questão do processo. A partir de agora, a ANIP foi esvaziada de qualquer... Já não analisa projetos. Quer dizer, uma das razões que se levou a ANIP a dar algum poder à ANIP era o conceito de one-stop shop. Numa loja, nós tratávamos de tudo. Agora, passam a ser os ministérios a tratar em função que têm a tutela do investimento. Eu pergunto, eu não estou a dizer se é bom, se não é bom. Estou a levantar questões. E levantar questões que não são discutidas. Quando se faz uma lei do investimento privado, tem que se ter em conta isso. E no caso particular do $1 milhão, desde o início que se criticou. E depois temos todos os meses, a ANIP chama os jornalistas e diz: nós assinamos não sei quantos milhões de dólares de planos. E depois já veio a doutora Maria Luísa Abrantes dizer que esses investimentos não se realizam porque não passam de intenções de investimento. E se nós formos ver as estatísticas do Banco Nacional de Angola, o que nós verificamos é que o dinheiro que efetivamente entra é muito pouco. Quer dizer, é preciso ver porque é que as coisas não funcionam, porque é que as parcerias não se realizam, porque é que... Eu não sei. Em relação às parcerias, como muito se fala, elas têm que ser equilibradas. Por exemplo, a nível do setor petrolífero, é possível, as parcerias, de uma forma geral, tendem, pelo menos, a desenvolverem-se ao longo do tempo, com algumas preocupações e alguns entraves pelo caminho, em função do conceito que se tem. Por exemplo, quando se decide criar uma parceria entre um investidor estrangeiro e um angolano, se o angolano não tiver a capacidade financeira de o fazer, a parte estrangeira faz o carry, assume as responsabilidades e as obrigações do parceiro angolano até a implementação do projeto. E quando começar a verificar os primeiros incomes, na altura da distribuição dos dividendos, a parte estrangeira retira exatamente o investimento que fez em nome do parceiro angolano. Esse tipo de parcerias tem funcionado e tem dado resultados. Apesar de alguns precalços, mas funciona. Portanto, eu acho que o conceito de parcerias é a única via sustentável para acelerar o processo de desenvolvimento do país nos vários setores. Agora, o que é certo é que elas têm que ser equilibradas. Justamente. E então, se elas não tiverem qualquer processo que não esteja equilibrado, pelo menos não é sustentável. E depois, não é sustentável, acaba Pedro, terminando numa coisa. Também parece que há uma coisa que é... Há outro conceito, para mim, que é fundamental. Para mim, os problemas não estão nas parcerias. Estão exatamente no primeiro ponto que focou, que é o ambiente de negócio. O mundo é uma aldeia globalizada, e sendo uma aldeia globalizada, é o que eu tenho estado a repetir. As pessoas hoje, antes de tomarem a decisão de fazer o seu investimento, ele analisa os relatórios todos, não é? Exatamente, e vai tentar descobrir o país que lhe dá a segurança do seu investimento, o acesso ao país, o sistema judicial dentro do país e a capacidade de obter a exportação dos seus dividendos. Se todos esses fatores não forem levados em conta, provavelmente a questão que o meu amigo o Carlos Rosado levanta está de se repetir. A questão não é difícil de equacionar, ou pelo menos
descobrir as razões pela qual essas missões empresariais não funcionam. E como é que nós resolvemos? Então, é exatamente em função da criação do ambiente de negócios favorável. Porque o mundo é competitivo. Então, meter o meu dinheiro em Moçambique, ou meter o meu dinheiro no Ghana ou noutra parte do globo, vou equacionar todas essas variáveis. E se duas dessas variáveis não me forem satisfatórias, naturalmente vou embora. Então, as pessoas vêm na missão e quando se organizam uma missão é para fazer uma prospecção do mercado. Justamente. Obtendo exatamente as informações in loco, naturalmente as pessoas, se de facto essas mesmas condições não forem favoráveis, viajei uma vez para Luanda e acabou nunca mais. Esse é um bocadinho aquilo que me parece que acontece com estas missões. É que as pessoas venham, todas manifestam interesses, mas depois, efetivamente, das tais parcerias... Porque, Pedro, eu também estou perfeitamente de acordo que a forma mais... Porque nós precisamos... Se nós não temos empresários, se nós não temos gestores, nós temos que buscar as parcerias certas para fazer. Agora, eu penso também que essas parcerias, sobretudo a imposição de parcerias, tem que ser feita de uma forma, enfim, que também seja boa para Angola, no sentido de... O que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte. Por exemplo, no setor petrolífero, eventualmente, nós temos até poder negocial para impor essas parcerias. Eu também defendo que, basicamente, o futuro deste país, o futuro das parcerias e a diversificação da economia passa muito pelas pequenas e médias empresas. E, portanto, a abordagem que nós temos em matéria de parcerias em grandes empresas ou no setor petrolífero, que é capital intensivo, etc., é uma abordagem diferente daquela que nós temos, por exemplo, na indústria transformadora, por exemplo, na agricultura. E, portanto, é isso que eu defendo. Nós temos que ter em atenção cada um dos setores e ver em que medida é que as nossas políticas estão ou não a prejudicar essas tais parcerias. Claro, eu acho que as parcerias são o futuro. E precisamos, claramente, em matéria também de recursos humanos, de abrir mais. Eu vejo os empresários, enfim, eu não sou empresário, nunca tive uma empresa, não faço ideia como é que... Agora, o que eu ouço dos empresários é essas coisas. Por exemplo, os empresários da indústria transformadora dizem: eu tenho uma avaria numa máquina. Ok, nós até compramos a máquina nos Estados Unidos, é o último grito em tecnologia, é essas coisas todas. A máquina chegou, compraram, o Exim Bank dos Estados Unidos financiou, tudo bem. E depois a máquina avariou. E é preciso mandar vir um técnico dos Estados Unidos de um dia para o outro. Não conseguimos fazer. É isso que os empresários... Não sou eu que digo, é os empresários que me dizem, não é? Se sou agora nos sintoniza, está a ouvir o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, o ZAC Magazine. Hoje estamos num debate sobre o que está a ser feito e o que se pode fazer para inverter o cenário de queda do valor das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos. Para já, vou pedir aos nossos ouvintes um pouco de paciência, porque vamos honrar com os nossos compromissos publicitários. Nós voltamos já a seguir, vamos continuar a falar dentro de instantes. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. 11h05. Continua a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Nesta edição com um tempo mais alargado por causa do debate sobre o tema o que Angola e os Estados Unidos estão a fazer para inverter o cenário da queda do valor das trocas comerciais entre os dois países. Antes de passarmos para a segunda parte, anote rapidamente os contactos para que possa obter mais informações sobre como tornar-se membro da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Agora sim, passamos para a segunda e última parte do debate. O debate é conduzido pelo jornalista Joel Costa. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. Renovados os votos de muito bom dia, estimados ouvintes do ZAC Magazine. Para quem só agora nos sintoniza, está a ouvir o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, o ZAC Magazine. Estamos num debate para saber o que está a ser feito para inverter o atual cenário de queda do valor das trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. Está connosco o Dr. Carlos Padre, a Sra. Júlia Roner, também está o Sr. Ricardo Dias, está o Sr. Pedro Godinho e o Sr. Carlos Rosado de Carvalho. Vamos falar com o Sr. Carlos Padre, por favor. Eu gostaria de colocar aqui algumas coisas em relação a esse assunto. Eu, há bocado, eu referi-me que, portanto, há uma diferença grande, no caso estamos a falar dos Estados Unidos e Angola,
que os Estados Unidos têm um empresariado, portanto, há mais de 2 séculos, e nós praticamente há 12 anos é que temos um empresariado a funcionar em paz, né? Em paz, mas mesmo assim com muitas dificuldades. Sabemos que ainda em termos de infraestruturas, de energia e águas, existem muitas carências. E também, portanto, em termos de recursos humanos, temos essas carências que o Dr. Carlos Rosado referiu-se. Mas, contudo, a máquina tem que funcionar, né? Temos que fazer alguma coisa. Perante essas dificuldades todas, isso que se diz, portanto, que sabemos que o futuro também está pelas pequenas e médias empresas. E essas pequenas e médias empresas têm que ser potenciadas. Agora, potenciadas de que forma? Realmente, quer dizer, o melhor caminho são parcerias. Mas agora é como tudo, as parcerias são negociadas, não é? Agora, nessa negociação das parcerias, naturalmente, o empresário que decide estabelecer uma parceria para fazer evoluir o negócio, naturalmente que tem que buscar, digamos, o melhor parceiro e também estar habilitado, né? Apesar da limitação do nosso empresariado, mas que existe, portanto, algum empresariado aí, da qual tenha que procurar bem as suas parcerias. Agora, eu não acredito muito que essa imposição de ministérios ou da agência, quer dizer, isso acho que não é o que, digamos, o que está prescrito, o que está definido pelo Executivo. Nós sabemos que, como em todos os países, portanto, há falhas, portanto, a questão da corrupção é um facto, mas nós não vamos agora generalizar que provavelmente todo o processo está corrompido, não. Eu acho que a nova lei do investimento foi aprovada pela Assembleia Nacional, acredito que dentro de dias deve estar aí para a sua homologação e publicação, e acredito que ela tenha um conteúdo que realmente vai servir ao empresariado. É como tudo, quer dizer, as leis também não sabemos que infelizmente não são perfeitas, né? E também não resolvem os problemas. Tem que haver aquilo que eu falei inicialmente, que o Estado regula, as agências promovem e os empresários é que implementam e desenvolvem os negócios. Então é por aí que nós temos que caminhar. Agora, claro, dentro de leis que estão aqui bem definidas e que das quais nós temos é que fazer o quê? Fazer com que realmente, e naturalmente esse é o trabalho também das agências e associações empresariais, fazer esse trabalho de promoção junto ao empresariado para realmente buscar as melhores parcerias, e esse trabalho também passa para as agências e associações empresariais, que é também a formação. Acho que nós temos aí o caso do INAPEM, apesar das dificuldades que tem e das insuficiências que tem, mas o INAPEM tem que fazer o seu papel, que é a questão da formação e fazer o incentivo da criação de pequenas e médias empresas. Eu queria reforçar aqui, voltando ainda a essa questão das parcerias. Eu acho que as parcerias, desde que se escolha um modelo ideal e ajustável ao setor e à área em que se trabalha, traz inúmeros benefícios. E na transferência de know-how, na transferência de tecnologia e o aspecto final, que é o mais importante, na partilha dos resultados, dos dividendos que isso realmente produz. Agora, o que é certo é que há uma série de fatores que existem que precisam serem resolvidos. Ainda voltando à questão que aqui o Carlos levantou, porque é que as pessoas muitas das vezes vêm em missões empresariais e não obtemos resultados, os aspectos burocráticos. Um projeto que foi concebido para ser executado num ano, muitas das vezes pode levar 5, 6, 7 anos. Em termos de perspectiva de negócio, não é sustentável. Por exemplo, um dos aspectos que continua a ser e que todos os dias recebemos a comunicação, mas todos os dias recebemos a comunicação, são as dificuldades que se tem na obtenção do visto de acesso ao país. São problemas que têm que ser revistos, porque, por exemplo, levantou-se aqui a questão do turismo. Eu acho que não há turista nenhum que há de conceber estar numa fila durante 2 dias para obter um visto para vir visitar, fazer turismo em Angola. Estes turistas, com o passaporte que têm possibilidade de acessar muitas regiões do mundo, também com as mesmas potencialidades turísticas de Angola, onde não tem que se preocupar com o acesso. Quer dizer, nem precisa de visto para lá entrar. Naturalmente, entre lutar 2 dias para obter, ou 2 semanas para obter um visto e pegar em si, na sua mala, tomou a decisão agora e dentro de 5 horas está em condições de poder entrar a acessar o país. Naturalmente, isso em termos de atração, de interesse, tanto a nível turístico como investimento, destrói toda essa possibilidade por parte da pessoa interessada. Turismo, há países que só vivem do turismo. Temos conhecimento por esse mundo fora que países que não têm outro recurso senão o turismo. Hoje, em Angola, com as condições que existem, tenho dúvidas que se consiga atrair isso. O turista não vem correr riscos em termos de negócio, não põe dinheiro.
ele vem trazer dinheiro ao país. Para o turista é difícil acessar o país, então para quem vem investir, ainda acrescentar o risco de pôr o seu dinheiro, naturalmente não se vai sentir seduzido. Acredito que seja em parte da resposta às questões que levanto. Eu, por exemplo, estou a viver um problema agora. Há 3 semanas convidou-se a pessoa para vir tratar de negócio, não consegue o visto e estamos a equacionar a possibilidade de nos encontrarmos em Joanesburgo. Sair de Angola para Joanesburgo e ele sair do país de origem em Joanesburgo para tratarmos de negócio. Isso é ridículo, portanto, não é? Dizer, é uma coisa então, que não... são aspectos que nós temos que levantar e analisar com profundidade, porque no fundo a nossa intenção é despertar a nossa liderança no sentido de identificar parte dos problemas que vão afetando, porque muitas das vezes ao empresário é atribuídos todos os epitetos possíveis, porque incompetência, falta de gestão, capacidade de gestão, mas fazer negócio em Angola não é fácil. Muito obrigado, Sr. Pedro Rodrigues. Vamos então vamos aproximando da reta final do nosso debate, por conta das questões ligadas com o tempo. Vamos naturalmente pedir aos nossos convidados naturalmente aquela que é a conclusão e as recomendações finais a este debate. Vamos começar naturalmente uma vez mais pela senhora Júlia Rauner. Falou-nos dos eventos que está a organizar, falou-se aqui muito sobre a questão das dificuldades que alguns empresários têm levantado, os desafios. Gostávamos que no final das suas recomendações tocasse um pouco nisso e dizer qual é a conclusão a que chegamos no final do debate e naturalmente o compromisso com que saímos deste debate e que fica para naturalmente os nossos ouvintes. Sim, muito obrigada. Só para destacar de novo que o papel da Embaixada Americana é, de verdade, aproximar nossas empresas nas áreas comerciais e agrícolas. Nós ficamos com uma agenda bem ampla de visitas aos Estados Unidos e feiras internacionais, incluindo no setor agrícola, tanto quanto receber empresas interessadas em prospectar, como meus colegas mencionou, oportunidades de começar ter contatos com empresas angolanas que possam talvez ser parceiros no futuro. Esse é nosso trabalho principal e nós vemos uma potencial aqui em Angola. Nós sempre damos conselho para os empresários angolanos que Angola não é um país fácil para fazer negócios, até que para essa missão de comercial que está a vir, eu recomendei para várias não vir, porque eles não têm experiência de exportar, não têm experiência na África. E é um país onde precisa mais experiência e paciência e pensar no meio prazo. São várias empresas americanas que têm essa dedicação e veja potencial e são dedicados em fortalecer esse tipo de parceiros e estamos aqui ao lado para ajudar aos objetivos deles. Eu gostaria só de reconhecer a excelente troca de palavras entre doutores Rosados e doutor Godinho sobre o clima de negócio, porque é bem importante que o clima de negócio seja competitivo pela região e o mundo, e não só para atrair investimento internacional, mas também para encorajar o investimento doméstico. Eu estive recentemente em Quênia ao redor dessa Summit Empreendedorismo Global, exatamente, Global de Empreendedorismo, onde eles falaram muito sobre a importância de um clima positivo, dinâmico e para investimento doméstico como um alvo, como um ponto de partida para o país ser competitivo globalmente. Muito e com essas palavras eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade de estar presente. Obrigado, Sra. Júlia Rauner. Sr. Ricardo Dias, falamos um pouco sobre a agricultura e, naturalmente, para fechar, que projetos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, através do seu escritório de representação, está a levar a cabo em Angola e como é que as empresas angolanas podem beneficiar destes vossos serviços? Pelo que eu ouvi aqui nesta discussão, nós temos um grande problema de capacitação técnica, de recursos humanos. Um dos focos do Departamento Agrícola dos Estados Unidos é na capacitação técnica. Nós inicialmente estamos a trabalhar com os ministérios. Para a frente, penso que assim que recebermos todos os dados, eu acho que
temos condições de direcionarmos esta capacitação técnica para o setor privado. Mas a nossa ideia neste momento é trabalhar com as entidades públicas, capacitar as entidades públicas para transmitir o conhecimento, porque são elas próprias que irão fazer a fiscalização de muitos trabalhos, então o nosso foco é mesmo nesse. Muito obrigado, Sr. Ricardo Dias. Sr. Carlos Luzado de Carvalho, recomendações finais e naturalmente o seu... Não, enfim, eu gostaria de clarificar aqui uma coisa e deixar claro, eu obviamente não sou contra as parcerias, pelo contrário, eu entendo até que devido à dificuldade do nosso mercado, e a senhora Júlia falou nesse aspecto, a dificuldade de operar em Angola leva justamente à constituição de parcerias, porque as pessoas que vêm para cá querem um parceiro local que conheça bem o mercado e que os facilite em termos de mercado. Nós não precisamos de fazer mais nada. Basta olhar para as nossas estatísticas para percebermos que as nossas políticas de diversificação da economia têm falhado. E a queda recente do petróleo é evidência disso. Nós continuamos a depender. O presidente da Sonangol dizia a uma certa altura num relatório interno que o problema da Sonangol é que tinha deixado de aprender a fazer e comprava feito. E, portanto, é o nosso problema, nós compramos feito. E essa atração de empresas não deve ser dirigida exclusivamente para os grandes investimentos, deve ser dirigida também para os pequenos investimentos, para as pequenas e médias empresas. No fundo, devemos de propor o seguinte: as empresas que vendem produtos para Angola, perguntar-lhes, olha, então, mas os senhores porquê é que não vêm produzir em Angola? E, portanto, a abordagem em termos de parcerias deve ser completamente diferente em função destes aspectos. Do resto, nós vamos ter sempre os mesmos problemas e que têm a ver com o ambiente de negócios e têm a ver com a questão dos vistos. Eu nunca estive em nenhum debate, em nenhuma missão em que se discutisse parcerias e investimento estrangeiro, etc., que a questão dos vistos não viesse à discussão. E, portanto, não estamos a falar de hoje, quer dizer, estamos a falar de há anos atrás. E a verdade é que nós não temos feito, aparentemente, as autoridades não têm feito nada. Eu já ouvi responsáveis da ANIP em seminários quando dizem, sim, se tiver problemas, depois telefone. Quer dizer, não pode telefonar. A coisa que o Pedro Godinho contou, de que tem um parceiro de negócio e que, quer dizer, tem que ir à África do Sul para se encontrar com ele. Quando ele está, quer dizer, o parceiro do Pedro Godinho seguramente quer chegar aqui, quer cheirar o ambiente em Luanda, quer conhecer o Angola. Assim, nós seguramente não vamos lá, não vamos conseguir. Nós precisamos de capitais, que não temos. Precisamos de know-how de gestão, precisamos de tecnologia, precisamos de todas estas coisas todas. E se nós não facilitarmos a vinda desses nossos parceiros, dificilmente nós vamos conseguir diversificar a nossa economia sem melhorar consideravelmente o nosso ambiente de negócios. Muito obrigado, Sr. Carlos Luzado de Carvalho. Sr. Carlos Padre, as suas recomendações e comentários finais? Eu acho que digamos, em sessões dessas que podemos dar os nossos contributos e, naturalmente, que nas diversas áreas, portanto, as pessoas estão sensíveis a esses debates aqui da LAC, e aproveito para dizer que realmente há esforços por parte do Executivo para realmente que as coisas melhorem, né? Porque, quer dizer, o Executivo sozinho também acredito não possa fazer isso, e no nosso caso nós estamos a fazer esse trabalho junto portanto, à instalação dessa agência de promoção das exportações. Acreditamos também sozinhos não vamos conseguir grandes coisas sem haver, digamos, essa intervenção das associações empresariais, essa colaboração com, no caso aqui da Embaixada Americana, aqui com a Câmara do Comércio dos Estados Unidos de Angola, e mesmo a nível das várias instituições que fazem parte, portanto, do conjunto de intervenientes na nossa economia. Eu acho que nós temos muita coisa para melhorar. E eu acredito que os esforços, para mim, não têm outra direção, mas os esforços vão ser no sentido de melhorar, portanto, o ambiente de negócios. Portanto, isso tem que ser feito e para já. Acredito que essas dificuldades, como o caso o Pedro Godinho apontou aqui em relação aos vistos, acredito que isso vai ser solucionado, isso tem solução. Agora, naturalmente que algumas coisas podem levar algum tempo, porque parecendo que não, estamos aqui em Angola, mas estamos rodeados de uma série de focos de perturbações aqui perto, mas que acredito que hajam melhorias nesse aspecto, porque realmente sem essas melhorias também, digamos, o trabalho que as várias agências de promoção vão fazer vai estar de certa forma dificultado. Nós devemos ser otimistas. Eu pelo menos eu tenho esperanças que as coisas melhorem,
porque nós não podemos ir na contramão do mundo. Portanto, todos os países, no caso vemos o que é que a África do Sul está a fazer, porque a África do Sul está a desenvolver o país com um trabalho grande em termos de promoção de investimentos e promoção de negócios, e acredito que nós também não vamos estar diferentes e vamos seguir o mesmo rumo para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, Sr. Carlos Pato. Sr. Pedro Godinho, por favor, seus comentários e recomendações. Gostaria, naturalmente, alertar e enviar uma palavra de motivação ao tecido empresariado nacional, no sentido de continuarem com os esforços, no sentido de explorarem as potencialidades que existem no mercado americano, as vantagens que existem no relacionamento com esse grande gigante que é os Estados Unidos. Dificuldades hão de haver no relacionamento, porque são dois mundos diferentes, duas realidades diferentes, com modelos de negócios diferentes, mas é normal no angolano vencer as barreiras que ao longo do tempo foram enfrentando. Portanto, a única saída que vejo no sentido de melhorarmos as relações comerciais entre os Estados Unidos e Angola, que nesse momento estão num completo declínio, porque dados estatísticos demonstram que nos momentos áureos, em 2008, as trocas comerciais entre os Estados Unidos estavam avaliadas em 20,7 bilhões de dólares, dos quais 18,9 do lado angolano e 2 bilhões do lado americano. Hoje, em 2014, as mesmas trocas comerciais estão exatamente no nível de 7,7 bilhões de dólares. 5,7 do lado angolano e 2 bilhões do lado americano. Vemos que são indicadores que, se não se encontrar um mecanismo que permita inverter essa tendência, naturalmente que as relações comerciais vão tender exatamente a níveis pouco desejados por ambos os Estados. Portanto, é o alerta, vamos tudo fazer e como digo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, porque foi para isso que ela foi criada, é estimular as relações comerciais entre os dois Estados. Vamos trabalhar, é uma responsabilidade, mas como digo, não é fácil atingir esses objetivos, esse desiderato, mas vamos trabalhar, vamos continuar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os nossos convidados. Se sou agora nos sintoniza, está a ouvir o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, o ZAC Magazine. Hoje estamos num debate sobre o que está a ser feito e o que se pode fazer para inverter o cenário de queda do valor das trocas comerciais entre Angola e Estados Unidos. Muitas contribuições, muitas ideias e muitos contributos que podem, naturalmente, por quem direito, quer empresários, quer Estado e quer organizações não governamentais que também podem trabalhar nesse processo, e sociedade civil, cada um fazer o seu papel e aproveitar estas recomendações. Para nós, o ZAC Magazine é tudo hoje. Regressamos na próxima quarta-feira. Estivemos a acompanhar o debate sobre o tema, o que Angola e os Estados Unidos estão a fazer para inverter o cenário de queda do valor das trocas comerciais entre os dois países. Participaram do debate a chefe da secção comercial da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, a senhora Julia Rauner, o responsável do escritório de representação do Departamento de Estado da Agricultura dos Estados Unidos em Angola, senhor Ricardo Dias, o economista Carlos Rosado de Carvalho, o membro da Comissão Instaladora da Agência Nacional para a Promoção das Exportações, AMPEX, Sr. Carlos Padre, e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Sr. Pedro Godinho. Resta-nos agradecer o seu carinho e audiência. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima semana. Até lá, fique bem. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.